Boa, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que é importantíssima a gente falar é... Pessoal, não sei se vocês sabem, existe o Kling, né? O Kling é uma IA chinesa. Quando os chineses entraram no jogo da IA generativa, realmente trouxe uma nova perspectiva. Porque estava sendo muito pautado nos americanos, nas startups americanas. Aí veio a China, começou a trazer vários, os concorrentes do Sora, os concorrentes do Midjourney, do Runway. E aí a Kling provavelmente é a principal hoje de geração de vídeo da China. É uma paulada. E ela estava na versão 1.0, agora ela está na versão 1.5. Muito importante, assim, nesse momento assim, de transição, né? A chegada das chinesas. A gente estava vivendo uma coisa de insegurança pro lado dos filmmakers, do audiovisual como um todo, que a galera tá falando assim, mas e a questão dos direitos? Como que essas ferramentas estão sendo treinadas? Que tipo de material elas estão usando para evoluir e aprender a criar imagens? Cara, isso tudo meio que cai por terra quando entram as chinesas, porque assim, eles trabalham de uma forma completamente diferente. O direito de imagem deles na China tem regras completamente diferentes das regras americanas. Então, eles estão trabalhando em cima de todo o conteúdo chinês que existe e eles têm menos regras, menos burocracias. Então, as ferramentas deles tendem a evoluir mais rápido. Isso é verdade. O que faz os americanos fazerem o mesmo processo. Assim, eles já investiram tanto. Os americanos, os europeus, né? A galera já investiu tanto nas ferramentas, eles não podem ficar para trás por questão burocrática. Então a tendência é que essas questões burocráticas comecem a resolver mais rápido agora, para eles não ficarem atrás nessa corrida tecnológica que está acontecendo, né? Isso é verdade, é um ponto interessante. E chinês, os caras são muito brabos, assim, quando eles mostram a primeira versão das ferramentas deles, já é muito impressionante, assim. Mas vamos lá, vamos trazer aqui as novidades. Então o que a gente está vendo aqui na tela é o release dessa nova versão. Então ela é super fresca, acabou de sair essa semana. Então a gente está falando aqui no modelo 1.5. No geral, ele trouxe várias novidades. São melhorias no geral, como um todo, assim, na qualidade da imagem, a aderência ao prompt está muito melhor. Então você está vendo aqui que, primeira coisa, que o modelo 1.5 agora ele gera vídeo em 1080. A versão anterior ela gerava só em 720. Já era interessante, agora logo quando você tem o resultado, ele já é muito mais sharp, né? Quando a gente usa de maneira profissional, não muda o fato da gente ter que passar em uma outra IA que faz, a gente chama de enhancement, né? Ela vai melhorar, a gente vai passar a imagem para 4K de qualquer maneira. Mas é lógico que sempre que você trabalha numa melhor qualidade possível, para você passar mesmo para 4K vai ser melhor. Mas para entrega digital você já ter o Full HD, né, o 1080 já resolve muita coisa. Assim. Então, de novo, né, estamos falando de ferramentas de IA, muitas delas a gente tem que pagar para usar, né, o Topaz é uma delas. Então, se você quer chegar em resultados e não ter que passar em outras ferramentas e ter um custo a mais, hoje em dia, fazendo em 1080, você já tem um resultado bem próximo do que é usado no digital, né? É verdade. Aqui que vocês estão vendo, é o paper deles, aqui é o release, tem todos os exemplos de prompts que foram usados e como ele está melhor comparando a versão 1.0 com a versão 1.5. De fato, ela está melhor. Os nossos testes aqui mostraram que ela está muito mais eficiente, mas tem um lance, né? O Motion Brush, que é o próximo assunto que a gente vai falar, é uma forma de exercer controle. Ele não está disponível na 1.5 ainda. Eles já avisaram aqui, aqui tem uma tabelinha, então a resolução da 1.0 está em 720, aqui está em 1080. O Motion Brush não existe ainda para a versão 1.5, mas já está no 1.0. E o Camera Control ele só funciona quando é texto para vídeo, que você vai gerar um vídeo a partir de um texto, de um prompt, você consegue já escolher qual que é o tipo de interação de câmera que você vai ter na sua geração. Então, alguns exemplos do que ele está entregando. A versão de cima é a versão 1.0, a versão de baixo é 1.5. Cara, eu acho as duas muito boas. Assim, esse exemplo aqui, que é do próprio release do Runway, ele tá legal. Pra mim tem uma diferença gigantesca na iluminação, né? A primeira tem essa luz direta na cara da pessoa ali, que destoa do fundo. Essa é a versão 1 e essa é a versão 1.5. Achei o olho dela um pouquinho inchado também, mas o movimento de fato é bem fluido, né? A piscada que ela dá, a virada de olho, assim, ela fecha um pouco a boca. Aqui tem um exemplo de animais, né? Animais é sempre legal usar. E você vai ver, esse é o modelo 1.5. É meio dramático, né? Esse macaco, assim. Aqui tá bem diferente. Parece que tá até meio distorcido. Isso é uma outra coisa que tá rolando bastante nessas evoluções da IA.
os movimentos orgânicos, assim. Então eu sempre mostro exemplo de comer e sempre é macarrão, que acho que é porque é mais afiador, né? Porque eles correm Então tá legal. Ó, legal também esse lance da animação, achei super legal. A diferença na quantidade de movimento é assustadora nesse, né? Total. Uma coisa meio nonsense aqui. Do dinossaurinho. E a versão 1.5 é legal, você tem até esse lance... Eles estão dançando, né? Olha que legal. Cara, assim, o Kling hoje é uma das melhores, não tem como não usar, principalmente porque o Kling, quando a gente vai gerar conteúdo para social, às vezes a gente vai fazer um Reels, alguma coisa assim, ou que a gente precisa, algum cliente pede, a gente precisa gerar ele em 9x16, né? Precisa gerar ele na vertical. O Runway, que é uma ferramenta, pô, a gente já cansou de falar dela aqui, ela é muito boa, ela funciona super, ela é muito segura, mas a geração 3, que é a melhor geração dele, você só conseguia gerar ela na horizontal, 16x9. Então a gente tinha que partir pro Kling ou pro Luma, mas o Luma, perto desses aqui, ela não é tão boa. Então o Kling sempre era uma opção. É muito louco isso, né? Que o Luma, sei lá, 1 mês e meio atrás, quando chegou, a gente ficou desesperado. Olha, essa ferramenta é a melhor de todas. Hoje em dia ela já tá ficando para trás. Provavelmente daqui a algumas semanas ele vai fazer um lançamento novo e vai ficar na frente de novo. Se isso não surgir uma outra. Se o Minimax, que a gente falou no episódio antigo, já não tiver imagem para vídeo, aí acabou. Total. Ela vai ser a melhor de todas, aparentemente, né? Temos aí, assim, essa novidade da versão 1.5 no geral, vale a pena conferir. E quando você tiver... Vou mostrar para vocês como é que funciona, assim, para você usar. Então, aqui você tá a interface do OnClean que a gente estava usando. Aqui em cima, você tem a versão que você tá, né? Então, sempre era 1.0, era padrão, default, você entrava ali até aqui. Aí, hoje, o que rola, você consegue escolher para migrar para 1.5 aqui. Mas, lembrando que a versão 1.5 não tem o Motion Brush, que é o papo de agora, assim. Quer falar sobre o Motion Brush? O que ele traz? Quero sim. Na verdade, sim, o Motion Brush a gente até já falou aqui em outros episódios, porque a gente já explicou um pouco algumas ferramentas para vocês, e uma delas é o Runway, que a gente já falou várias vezes sobre ele. E o Runway tinha essa coisa do Motion Brush, que era uma coisa que ajudava muito a gente a criar os movimentos de acordo com o que a gente desejava que acontecesse de movimento. Então, a velocidade como o fundo se movia, o parallax que era criado, né, entre o personagem e o fundo. Você tinha um controle muito maior. Às vezes tinha cena que você não queria mover. Por exemplo, você tentava animar uma cena de uma mulher na praia e você queria que as nuvens mexessem no céu e o cabelo dela mexesse também. Se você tentava animar tudo junto, às vezes o cabelo mexia devagar e a nuvem mexia muito rápido. Tudo junto que você diz é a partir do prompt, né? Só no prompt ali, tentar ou jogar uma imagem, tentar animar ela assim, e aí você via que, queria que o cabelo tivesse um pouquinho mais rápido e a nuvem mais devagar. No prompt era muito difícil você chegar nesse resultado. E aí, quando eles lançaram o Motion Brush, você tinha essa coisa de... Você selecionava só, por exemplo, a nuvem, e a nuvem ia mexendo um pouco mais rápido do que o resto. Então, você conseguia separar um pouco os elementos para ter esse controle, assim. E isso estava demorando um pouco, assim, para vir nas outras ferramentas. A gente tinha até dúvida que forma de controle eles iam trazer pra gente, né? Porque as ferramentas evoluíram muito de qualidade, então você via resultados incríveis, só que você tinha pouco controle, você não conseguia decidir muito bem o que ia acontecer de movimento nas situações. Você tinha que ter um prompt muito assertivo para conseguir ter o resultado que você quer, assim, ou exatamente o movimento que você quer. Eu, por exemplo, eu não sou dos melhores engenheiros de prompts aqui da The Future, né? O Cacau é um ótimo engenheiro de prompt, cara. Tudo que ele quer conseguir, ele consegue lá escrevendo, ele consegue se comunicar muito bem com as ferramentas, assim, através da escrita. Eu, quando tenho ferramentas como o Motion Brush, me facilita muito, porque eu sou muito mais visual do que narrativo, assim, para poder descrever uma cena. Então, o Motion Brush é uma ferramenta muito legal e ela acabou de chegar no Kling. E vai fazer toda a diferença, assim, você poder... Você trouxe exemplos vamos aqui, ó, né? Vamos rodar enquanto a gente fala. Que basicamente consiste nisso, assim, é o que o Baipi tá falando, né? Você pinta, você escolhe um elemento que você quer, por exemplo, vocês estão vendo aí do gato. Então... Você escolhe o gato, você coloca a setinha e ele vai fazer o movimento que você está apontando. É super tranquilo de usar, não tem muito segredo. Aí a seleção é super fácil, assim, né? Galera do audiovisual aí tradicional, você vê lá uma seleção daquela perfeitinha, assim, a própria ferramenta te facilita mesmo, né? Você clica no objeto ali, ele já faz uma seleção bem caprichada ali na cena. Então, você não precisa ficar fazendo os contorninhos lá do recorte e tal, nada disso...
é uma questão aqui pra gente, sabe? Isso é uma coisa já resolvida dentro das inteligências artificiais. Eu lembro que eu comprei até a canetinha, me achando À toa. todo designer aqui. Aí eu comprei, deu uma semana, você tem o auto-select lá da região. Mas o importante, assim, é entender que, claro, você tem essa parte de pintar, o que vocês estão vendo aí, é o release do próprio Runway. Então ele escolheu a lua, desenhou o caminho que ele quer que faça, mas é sempre bom você também complementar com o prompt, porque ele ajuda esse entendimento. Então, por exemplo, nesse caso ele está colocando o gato, lá selecionou o gato, fez o caminho que o gato vai fazer, passar por cima dessa vasilha, mas o prompt está lá, o gato pula por cima da vasilha. Perfeito. Tem esse complemento. Outra coisa que é legal que está rolando, que agora você consegue fazer 4 gerações ao mesmo tempo. E isso ficou, cara, ajudou muito, assim, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, se você está chegando agora, e até para você entender um pouco do conceito de algumas máximas que a IA traz, né? A IA é uma ferramenta de feedback, assim, você nunca vai conseguir... É muito raro, né? Nunca é forte. Mas é muito raro você conseguir uma geração logo de cara. Eu fiz uma aqui, coloquei o prompt, coloquei todos os controles que eu posso colocar e ele já te deu um negócio redondinho, de primeira. Então, isso é muito raro acontecer. Mas isso não é o caso só da IA, né? Todo mundo que trabalha no audiovisual sabe, assim, você não vai lá no set de filmagem e grava uma vez o seu take, né? Você faz vários takes para achar o que funciona. Ainda mais neste caso que, assim, não é só a sua cena. Você tá se comunicando, você tá briefando alguém, você tá passando o que você gostaria. Então, o que você pensa normalmente é diferente do que as outras pessoas pensam. Então, cada uma pensando, né? E isso vale para IA, assim, quando você tá briefando a IA, ela pode entender o que você tá falando de um jeito diferente. Então, até por isso tem os engenheiros de prompt, né? Para fazer a máquina entender exatamente o que você gostaria. E é isso que rola, né? Tudo que você vai... Quando você tem agora esse tipo de controle, você tende a ter gerações mais assertivas, porque você está ajudando... É uma forma a mais de te ajudar a comunicar com a IA. Então, isso como consequência vai fazer você gastar menos dinheiro, porque obviamente é uma assinatura que você vai pagar, cada vez que você gera ele come um pouquinho dos créditos que você tem. Então, quanto mais... Esse é um desafio que a gente tem aqui. A gente ser o mais otimizado possível, o mais assertivo possível. E o fato de você conseguir gerar 4 de uma vez, assim, te ajuda para economizar tempo também, porque você não fica esperando uma rolar para depois você ver o que ela aconteceu e testar de novo. E, cara, no geral é mais otimizado, assim, o time todo, quando você está integrado, todo mundo consegue... eu tô testando uma aqui, o outro tá alugado na mesma conta, consegue ir testando também, você não esperar o outro acabar, minha vez agora. Não, cara, todo mundo vai e joga ao mesmo tempo. É super legal. São avanços importantes e pra gente que é usuário das ferramentas, é bom porque faz as outras se coçarem a fazer mais coisas novas. E eu acho super importante, assim, a coisa da... Às vezes a gente fala isso, né? Você vai gerar e aí você vai gerar 4 seguidas para poder chegar no resultado, para você ver o que tá acontecendo com elas. E é muito comum você olhar e falar assim, pô, tô gastando muito para chegar num resultado. A gente tem que lembrar que, assim, a gente está trabalhando num mercado que, de origem, ele é muito custoso, assim, custa-se muito fazer uma produção. Então, quando a gente está olhando pequeno para isso, quando a gente está olhando assim, o filminho que eu queria fazer do aniversário do meu filho, e aí eu tô gastando para fazer 2, 3 cenas, eu até acho que você tem razão de olhar e falar assim, tá ficando caro fazer essa cena. Mas lembra que você tá produzindo pro audiovisual, assim, uma indústria gigantesca, multibilionária. Então, assim, vamos evoluir, trabalhar o prompt, deixar ele o melhor possível, buscar os resultados, porque Estudar. A indústria consome isso, assim, né? Super legal. É isso. Então, temos aí mais uma novidade do Kling, paulada. Vamos deixar o link do Kling aqui embaixo na descrição. Se você ainda não conhece, vale a pena você dar uma pesquisadinha e começar a usar nossas produções.